É o De Olho no Jogo no ar depois de uma noite maluca, uma noite com reviravoltas para a dupla Atletiba, né? Agora a balança pesou para o lado alviverde, que subiu nesse momento e é o clube que está fora da zona do rebaixamento. Quem está lá é o Atlético. Claro, a gente vai falar sobre a questão dos resultados, mas principalmente o que indica cada desempenho, né? Porque também foi uma noite muito diferente em relação a isso para os torcedores do Curitiba. Eu estou aqui com o André Ribas, com o Daniel Piva. Você que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like, o seu recado, ative as notificações, né? Sempre que tiver um vídeo novo, você fica sabendo antes. Então vamos embora, sem perder tempo, vamos falar dessa noite de futebol intensa com o Curitiba, com a grande atuação do ano, Daniel Piva. Guilherme, um abraço primeiramente a você, ao André e a todos os amigos ligados aqui no nosso De Olho no Jogo. Eu tenho dificuldade em apontar nos últimos anos um resultado tão expressivo com uma atuação tão convincente do Coritiba. É um reflexo até do que o clube passou nos últimos tempos, obviamente, mas acho que a gente teria que voltar lá para 2017, talvez naquela final do Campeonato Paranaense, 3-0 na Arena da Baixada, ou algum outro bom momento naquela arrancada do Campeonato Brasileiro, talvez até 1-0 mesmo contra o Palmeiras, para a gente encontrar, porque o Coritiba conseguiu um resultado gigantesco, fora de casa, contra um clube que, por mais que vinha de uma sequência de derrotas, mas é um postulante ao título do Campeonato Brasileiro, vinha até pouco tempo 20 jogos de vencibilidade, e o Coritiba é um franco atirador. O Coritiba, além da vitória, conseguiu convencer. E esse que eu acho que é o grande ponto, Guilherme, porque é a quarta vitória do Coxa no Brasileiro, mas nas outras três sempre tinha um asterisco, sempre tinha um parêntese, sempre tinha aquele, mas se o jogador do Bragantino não é expulso, quando estava 1-11 só dava Bragantino. Contra o Vasco da Gama, se não é o Wilson, já teria tomado um gol muito antes. Contra o Sport, não jogou nada. Se o goleiro do Sport não sai daquele jeito atabalhoado, estaria 0-0 até agora. O jogo de ontem, o Coritiba sobrou, surpreendeu, conseguiu a vitória. Agora, o que o Coxa vai precisar é dar o passo seguinte, conseguir confirmar que a maré está virando, a primeira perspectiva, o primeiro passo conseguiu ser dado. E até somando a isso, um segundo tempo que eu considerei pelo menos razoável contra o Fortaleza. Vamos ver se os próximos passos confirmam. Se conseguir arrancar ponto do Santos, já é um ótimo sinal aí para o Coritiba nesse novo momento aí sob o comando do Jorginho. André, para passar a bola para você, o que me chamou mais atenção é que, de fato, o Curitiba fez o melhor jogo do ano, mas qual foi a fórmula, né, para ele fazer esse melhor jogo? Foi bem longe dos conceitos que, na teoria, o Jorginho mais domina, os conceitos mais defensivos, um jeito de contra-ataque. O Curitiba poderia jogar bem dessa maneira, poderia vencer. Seria menos surpreendente, além do impacto da vitória, a forma também não te surpreendeu, André? Fala, Guilherme, um abraço também para o Daniel, a todo mundo que está nos acompanhando. Sim, com certeza. Dá para dizer que o tal equilíbrio que o Jorginho tanto fala, desde que chegou na equipe, a gente conseguiu ver na partida contra o Palmeiras. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver uma equipe do Coritiba equilibrada, tanto defendendo quanto atacando. E como você falou, o Coritiba poderia muito bem ir lá para o Allianz Parque, sem demérito nenhum, e vencer o jogo se defendendo mais e aproveitando os espaços para sair em velocidade. Mas não foi isso que a gente viu um Coritiba batendo a bola, buscando essa linha de passe para frente, tanto que o primeiro gol foi construído desde trás, né, até chegar ali na frente, saiu o cruzamento, até o segundo gol ali numa cobrança de lateral, numa jogada bem trabalhada. E não foi só isso, o Coritiba criou diversas oportunidades ali rondando a área do Palmeiras com o Giovanni Augusto, teve o lance que deixou o Robson de frente para o gol também. Então foi um Coritiba que conseguiu tomar conta do jogo e tendo a bola, né, conseguindo construir, não ficando só com a bola ali em muitos jogos que a gente via em casa, no setor defensivo, e não conseguindo conectar ali o meio de campo. Foi diferente, foi um Coritiba que conseguiu superar essa marcação do Palmeiras, que foi até bastante confusa no jogo, né? Mas mérito do Coritiba, que conseguiu furar essa marcação e achar espaços ali na frente da área, conseguir desenvolver o seu jogo. E isso passou muito pelo Giovanni Augusto, né, Guilherme? Que foi um jogador fundamental
na minha opinião, entre os outros, ele vinha sendo um jogador um dos mais regulares da equipe, até em atuações, por exemplo, contra o Vasco, que a equipe não jogou nada, ele fez uma atuação ok, mas ontem à noite ele conseguiu ter um desempenho assim acima da média e foi um dos melhores do jogo. Bom, esse jogo para o Coritiba tenho certeza que vai virar referência, né? Não só para o clube internamente, para a comissão técnica, mas também para o torcedor. O Jorginho sai desta partida, Daniel, com um time, né? Além do jeito de jogar, sai com uma escalação. E se você pensar assim, Guilherme, o Coritiba para enfrentar o Santos vai contar novamente com o Matheus Salles. Vocês colocariam o Matheus no time depois desse jogo do Galdesani? Eu de jeito nenhum. Eu poderia colocar o Matheus na vaga do Hugo Moura, mas Sim. Será que você não arrisca começar a perder quando o time se encontrou? Porque um dos problemas que eu vi no Coritiba, do próprio Jorginho, ele começa a campanha, a caminhada com Matheus Bueno, Matheus Galdesani e Matheus Salles. E consegue alguns momentos razoáveis nas partidas. E no que começou a mexer, a coisa foi se perdendo, até que chegou um momento que você não tinha mais muita referência. O jogo de ontem passa referência. Eu, se fosse o Jorginho ou qualquer outro membro da comissão técnica do Coritiba, apostaria na manutenção desse time base com apenas ali os ajustes necessários. Por exemplo, o Sabino não pode jogar contra o Santos por força contratual, Sim. Aí entra o Nathan Silva. Mas nem na frente eu colocaria o Ricardo Oliveira na vaga do Rodrigo Muniz, tentaria dar sequência para esse time que teve, sem dúvida alguma, os melhores 90 minutos do Coxa no Campeonato Brasileiro. Bom, e o Daniel já citou, né, esse desafio contra o Santos que briga na parte de cima, perdeu para o Atlético Goianiense nessa última rodada, e a grande questão, André, é se o Coritiba continuará, além da escalação, com essa postura. Porque se a gente olhar a escalação contra o Fortaleza, a escalação ainda do primeiro tempo, na teoria até ali, era a escalação mais ofensiva do Jorginho até. Porque tinha Ricardo Oliveira, tinha Robson, tinha Gabriel, eu tô falando de característica e não de qualidade, né? Você tinha vários jogadores ofensivos naquela escalação. Mas você vai enxergar a prática daquilo no primeiro tempo, Coritiba foi muito defensivo, né? Esperou o Fortaleza no próprio campo mesmo com a necessidade de resultado. A referência de postura, ela também vem desse jogo do Palmeiras, André? Eu acho que sim, é uma mudança na forma de jogar, né? As peças, como você bem disse, Guilherme, mudaram em relação a ali se ter dois jogadores mais de meia, o Ian Sassi, mas o diferencial do jogo com certeza foi a postura do Coritiba, a forma que ele conseguiu ser dominante no jogo. Eu acho que é isso a grande questão. O Coritiba vai conseguir dar sequência, conseguir se impor nos próximos jogos? Eu acho que é a grande pergunta que o torcedor do Coritiba está na cabeça, se isso foi um ponto fora da curva ou foi um momento que o Coritiba não evoluiu, conseguiu equilibrar e a gente vai poder ver pelo menos atuações buscando ter esse domínio do jogo, né? Ter mais a posse André, de bola. Oi, pode falar. Até para levantar a bola para o Guilherme, o jogo contra o Santos vai ter uma característica que eu acho bem interessante. É bem possível o Santos dar essa bola para o Coritiba. Vocês vão querer ser ofensivos? Sim. Então venham. E aí explorar a velocidade de Marinho e Soteldo. E vale destacar que, apesar da excelente atuação do time, novamente o Natanael, especialmente no primeiro tempo, teve dificuldade com a marcação. Tanto é que quando o Gabriel entra ali... Se atrapalhou um pouco, né? O Gabriel faz esse trabalho mais sujo aí que o Ian Sassi no quesito marcação. Sim. E vai ter que ter esse cuidado, porque embora tenha essa referência, mas o Santos tem muita qualidade pelos lados do campo, com o Soteldo e com o Marinho. O Marinho vive uma fase iluminada. E talvez aí possa também gerar algum tipo de modificação do Jorginho, não sei. Eu já disse, manteria aí o máximo possível desse time de ontem, mas esse é um ponto que eu acho que tem que ter cuidado. Não sei se é exagero essa preocupação ali com o lado, especialmente do Natanael contra o Fortaleza, teve problema, contra o Palmeiras no primeiro tempo também teve um pouco de dificuldade, por ali deve cair o Soteldo. O Soteldo, ele é o maior driblador da América do Sul, é o cara que na estatística da Libertadores
É o jogador com a maior quantidade de dribles, né? Média de dribles por jogo. Então, nesse aspecto, sim, é perigoso. E normalmente o Jorginho, além de compensar ali a marcação com esse extremo, que é o Gabriel, ele utiliza muito o Matheus Salles para fazer essa cobertura pelo lado direito. Porque o Matheus Salles tem uma capacidade física incrível, é um cara muito rápido, né, para fazer esse Sim. tipo de duelo. Então, talvez, desse jogo referência, a gente vai ver se o Jorginho vai se preocupar mais com uma imposição do Coritiba ou vai ter esse detalhe estratégico em relação ao Matheus Salles. Se tivesse que apostar, nem seria a minha opção, mas eu apostaria na volta do Matheus Salles muito pela maneira que o Jorginho pensa futebol, tá? Eu tô tentando interpretar o que o técnico faz, o que é o mais importante, né? O que eu acho ou não é tão relevante nesse aspecto, nesse momento de análise. Então, eu acho que pode pesar esse confronto Soteldo e Natanael a questão do Matheus Salles. Porque lateral direito ele não tem outro, né? Ainda vai estar naquele período do Jonathan fora por causa da Covid-19, né? O teste foi após o jogo de sábado, né? Foi contra o Fortaleza, então não vai nem ter completado ali os 10 dias, mesmo que assintomático, para conseguir algum tipo de liberação. Então terá que ser o Natanael mesmo lateral. E só destacar o seguinte, né? O problema não é só do Natanael, vai precisar ali de algum tipo de cobertura. Por isso que o Guilherme faz esse apontamento do Matheus Salles, que também... Esse balanço, né? Acho bem possível. Eu já disse, ele iria para um outro caminho, mas também pelo que eu conheço do Jorginho, Matheus Salles é um dos homens de referência dele. Fico em dúvida se seria o Hugo Moura, o próprio o Ian Sassi, que até saiu sentindo ali do jogo, quem deixaria o time para ele fazer para retornar ali o volante alviverde. Guilherme, só para fechar da minha parte, eu acho que vale um destaque, né, para o zagueiro Henrique, que fez sua estreia, né, como no time principal do Coritiba. Se entra em um jogo como esse, em que a pressão no clube é enorme, é um jogo que se o Coritiba perde e tem uma atuação ruim, por exemplo, eu não sei se a gente não estaria aqui falando da demissão do Jorginho. E ele entrou com segurança, fez uma partida ok, mostrou personalidade principalmente em entrar numa fogueira como essa, e é importante, porque é complicado você entrar num jogo como esse, do tamanho que foi, e o Coritiba conseguiu ter um ótimo desempenho. E em relação só ao Muniz, foi um jogador mais discreto no jogo, mas concordo com o Piva, acho que merece essa sequência, também da mesma forma. Entrou já num jogo grande como esse, conseguiu fazer um jogo ok ali, não apareceu tanto, mas acho que merece essa sequência, até para o Jorginho poder ver o que vai poder contar dele para essa sequência de jogos. E a respeito do Diga, Piva. Mas a respeito do Vermute, esses dois casos, do Henrique Vermute e do Pablo Tomás, não é querer ficar revivendo lá atrás, não é querer ficar achando culpado, mas caracteriza ali erros graves do planejamento e de escolhas do Eduardo Barroca também, porque que sentido fez o Coritiba ter dado aquela sequência de jogos para o Rafael Lima no Campeonato Paranaense e não para o Henrique Vermute? Hoje, quando teve uma bronca gigantesca no Campeonato Brasileiro, quem estava ali para dar cara a tapa e arriscar se queimar também, não era só... Sim. Como colocou o André, o Jorginho podia ir até ser demitido se acontecesse uma derrota contundente, como foi contra queimar a carreira dele, Mas o Vermute, se vai mal, o Coritiba perde, já ia ficar com uma marca. Sim. E o caso do Pablo Tomás também evidencia isso, porque o Coritiba apostou ali no Vanderlei para ser o terceiro atacante, disputar a posição, fazer sombra para o Igor Jesus e Sassá, e o Vanderlei sai do Coritiba quase 2 anos com menos de 15 jogos disputados. Aí o Pablo Tomás volta e já também entra ali nesse momento delicado do time no Campeonato Brasileiro. Felizmente, o Vermute conseguiu dar conta do recado e o Pablo Tomás espero que receba novas oportunidades, cara, porque eu acho que tem bastante potencial. Na relação de centroavantes, né, o Jorginho tem passado mensagens nas entrevistas coletivas que o Pablo Tomás só será utilizado numa última necessidade, né? Ele falou que o cara, no caso, o Pablo Tomás não era nenhuma opção no clube que ele estava e que para o Coritiba também ele não encara como uma solução, mas eu também daria continuidade para o Rodrigo Muniz, porque eu acho que foi uma ótima sacada de mercado do Coritiba,
E além disso, se o Curitiba quiser manter a postura que teve no Allianz Parque, de marcar adiantado, de pressionar o adversário, nesse momento com o Ricardo Oliveira não dá. O Ricardo Oliveira ele exige uma outra forma perfil, de você equilibrar o time. Tem que ter um balanço daí. Isso ficou claro no jogo contra o Fortaleza. Então a galera do Verdão aí pode deixar o seu recado, a sua opinião sobre o Jorginho. O que aconteceu com o Curitiba, o que aconteceu com o Jorginho, deixa aí a sua mensagem, o seu like, o seu comentário é muito importante, tá? E você que está conhecendo o canal agora, por favor, se inscreva. Valeu, gente, até a próxima.